Bom dia, meus queridos irmãos. É com alegria que, mais uma vez, nos colocamos aqui na presença de Deus e dos irmãos para o nosso culto através da live. Que Deus, mais uma vez, nos abençoe e, com certeza, quando estamos fazendo as coisas que é do agrado dele, as bênçãos são inevitáveis. Elas vêm como decorrência, como consequência do nosso envolvimento com ele, da nossa obediência à sua palavra. Nós agradecemos a Deus por mais uma semana que ele nos concedeu. Agora já estamos no começo da próxima semana, primeiro dia da semana hoje, e agradecemos a Deus pela vida, pelas forças, pelo encorajamento, pela esperança renovada da volta de Cristo. Enfim, o Senhor nos assiste, Ele nos supre os recursos espirituais para termos uma vida próspera, uma vida abundante. Vamos orar nesse instante, meus queridos irmãos, pedindo a direção de Deus para o nosso culto nesta manhã. Nosso Deus, querido Pai, nós te louvamos, porque Tu és santo, Tu és o Senhor, e não nos dirigimos a nenhum outro Deus a não ser a Ti, porque os demais deuses são falsos, criados pela imaginação do homem, mas Tu és eterno, Tu és o Senhor, imanente, transcendente, o Deus que age sem precisar da intervenção humana, porque Tu és soberano. Nós te agradecemos, Pai, pela semana, te agradecemos pela vida que nos dás. Pedimos, ó Pai, por aqueles irmãos que não estão se sentindo bem, que o Senhor os abençoe, que o Senhor os cure, renove as suas forças e nos abençoe hoje também no culto à noite. Que o Senhor mova os corações, toque nos corações dos crentes para estarem aqui, a fim de que juntos prestemos um culto que seja agradável a Ti. Fala-nos pela Tua palavra nesta manhã e conforta-nos com os louvores. Nós oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém. Nós vamos cantar o hino 150. 150. É o Pai Nosso cantado. Esplendor.
bênção, né? 294. 294. Necessitado. Mesmo que nós tenhamos tudo materialmente falando, mesmo assim nós somos necessitados de Deus. Até porque as coisas materiais, para nós adquirirmos, nós precisamos dos recursos de Deus, da saúde, da chuva, do sol, enfim, da sabedoria para trabalhar, da força. E espiritualmente nós somos dependentes de Deus também. Em tudo nós somos necessitados, nós somos carentes de Deus. 294. De ti, Jesus Senhor, eu tenho precisão, só teu divino amor, a paz ao coração. Ó meu Jesus comigo, vem estar agora aqui no céu contigo, eu vá morar. Ó, dá-me, meu Jesus, fluir teu rico amor e andar em tua luz, submisso a ti, Senhor. Ó meu Jesus comigo, vem estar agora aqui no céu contigo, eu vá morar. Vencendo a tentação, contente viverei, sob tua proteção, ó meu bendito Rei. Ó meu Jesus comigo, vem estar agora aqui no céu contigo, eu vá morar. Irmãos, nós vamos abrir a palavra de Deus na Epístola aos Romanos, capítulo 10. Hebreus, melhor dizendo, capítulo 10. Epístola aos Hebreus, capítulo 10, de 34 a 39. Hebreus 10, de 34 a 39. Porque não somente vos padecestes dos encarcerados, como também aceitastes com alegria o espólio dos vossos bens, tendo ciência de possuirdes vós mesmos patrimônio superior e durável. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande recompensa ou galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé, e se retroceder ou voltar atrás, nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos
dos que retrocedem para a perdição, somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Irmãos, nós vamos falar nessa manhã sobre a nossa confiança, a vossa confiança. Nós estamos vivendo um tempo em que as pessoas cada vez mais perdem a sua confiança nas autoridades, nos governos, nas promessas humanas. Muitos se decepcionam, se frustram, porque confiaram em promessas de políticos, em promessas até mesmo de religiosos, que prometeram curar certas enfermidades e essas pessoas depois morreram. E os familiares então se decepcionaram com isso e perderam a confiança nesses líderes. Muitas vezes você tem um amigo e você se decepciona até mesmo com o seu amigo, porque ele falhou com você, traiu a sua confiança. Não é mais. Eu conheço, irmãos, várias pessoas que antes tinham amizades sólidas, aparentemente, né? Com determinadas pessoas, andavam juntas, comiam juntas, estavam sempre juntas, partilhavam juntas dos seus planos e seus projetos. Mas um dia, um desses amigos falhou, traiu a confiança dessa pessoa. E essa amizade, então, foi interrompida, foi traída e já não mais andam juntas, porque houve um problema entre essas pessoas. Observemos, irmãos, a situação do apóstolo Paulo. Prisioneiro, estava preso. Os seus seguidores estavam sofrendo perseguições. Mas o apóstolo Paulo, mesmo atrás das grades, ele não perde a sua confiança nas promessas de Deus. Ele sabe que Deus era fiel, ele sabia disso. Não é pelo fato dele estar preso que Deus tenha falhado com ele, não, porque Deus tinha um propósito. Deus continuava sendo fiel para com Paulo e mesmo para com os crentes que estavam sofrendo perseguições das autoridades religiosas de sua época. Agora vem o escritor de Hebreus com essa exortação, dizendo: não rejeiteis a vossa confiança. Verso 35. Irmãos, lutas e sofrimentos atingem os crentes. Mas mesmo passando pelas lutas e pelos sofrimentos, o crente não deve perder a sua confiança nas promessas de Deus. No livro de Atos, capítulo 14, versículo 22, Paulo e Barnabé, Paulo sendo apedrejado, e mesmo sofrendo perseguições e sendo ameaçado, olha o que ele fazia. Atos 14, 22, fortalecendo a alma dos discípulos,
exortando-os a permanecer firmes na fé e mostrando que através de muitas tribulações nos importa o reino de Deus. Esse princípio aqui vai contra o que muitos pregadores estão ensinando aí, irmãos, que o crente não deve ser atribulado, que o crente não pode sofrer qualquer tribulação, qualquer sofrimento é obra do inimigo, do diabo, quando na verdade Paulo está ensinando aqui o contrário, ele está dizendo que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus, através de muitas tribulações. Então, se você, meu irmão, minha irmã, está sofrendo, saiba que esse seu sofrimento não é uma evidência do abandono de Deus. Não, pelo contrário. Deus pode estar muito mais perto de nós quando estamos sofrendo. Não é assim que acontece com o filho quando adoece, quando está com febre alta, quando está passando por um problema sério de saúde. A mãe se coloca muito mais perto dele e passa muito mais tempo ao lado do filho enfermo. Não é assim? Do filho doente. Quando a pessoa está bem, com a saúde em dia, pode perceber que não há tantas pessoas o visitando. Mas se essa pessoa adoece e precisa ir para o hospital e ser internado, pode ter certeza, ele vai receber visitas. E a primeira é da mãe ou do pai, que vão estar lá permanentemente como acompanhantes daquele filho ou daquele parente. Irmãos, o mesmo acontece conosco. Paulo está dizendo que através de tribulações importa que nós entremos no reino de Deus. Jesus fala no capítulo 7 de Mateus, versículos 13 e 14, que o caminho que nós percorremos, andamos, é estreito. Não é um caminho plano, não é um caminho cheio de rosas, perfumado, asfaltado, iluminado. Não é. O caminho que nós trilhamos é um caminho pedregoso, perigoso, cheio de inimigos e de ameaças. Mas Ele promete estar conosco, amigo, naquele caminho. Ele promete estar com você quando você está passando pelas tribulações. E a palavra de Deus nos fala, irmãos, que a perseverança, se nós perseverarmos firmes, essa perseverança resultará em recompensa para nós. Olha o que Jesus fala em Mateus capítulo 10, versículo 22. Mateus 10, 22. Jesus fala: sereis odiados por todos por causa do meu nome. Odiados por causa do meu nome. Nós temos hoje, irmãos nossos, espalhados por várias partes do mundo, que estão presos, estão sendo perseguidos, estão sendo mortos por causa do Evangelho, por causa de Cristo. Irmãos, eu estava ouvindo a respeito de um adolescente lá em um dos países afegãos.
aquele garoto estava preso por causa do Evangelho, por causa de Cristo. E sabe, Um dos castigos que eles aplicam para os que não querem negar a sua fé, eles pegam agulhas e espetam, enfiam embaixo das unhas da pessoa. Imagine, tem que enfiar uma agulha embaixo da sua unha, entre o dedo e a unha. A dor que você vai sentir, irmãos, é dramático. É uma tribulação muito grande, sem falarmos de outros tipos de sofrimentos que estão sendo aplicados a muitos cristãos, a muitos servos de Deus espalhados pelo mundo. Olha o que Paulo fala: importa que através de muitas tribulações entremos no reino de Deus. E Jesus fala: aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. A perseverança, a paciência, a convicção de que nada vai nos afastar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. E sabe, irmãos, que quem está sendo atribulado precisa muito de paciência, não é? A necessidade de paciência. Vamos voltar a Hebreus, capítulo 10, versículo 36. Hebreus 10, 36. Nós, porém, com efeito, tendes necessidade de perseverança. É muito importante, irmãos. O que é perseverança? Perseverar nos dá a ideia de você não desistir. É um verbo transitivo direto, ou seja, você não vai desistir. Perseverar significa que aconteça o que acontecer, custe o que custar, você não vai desistir. Perseverança. E ele está dizendo aqui que nós temos necessidade de perseverança. E ele está escrevendo, irmãos, numa época em que as igrejas, os crentes eram tremendamente perseguidos por causa de Cristo. Essa paciência vai nos capacitar a não desistirmos facilmente. E é interessante que a paciência você não adquire quando tudo está bem com você. A paciência, ela ocorre, ela acontece quando as coisas pioram na sua vida. Aí você vai ter necessidade de paciência. Por exemplo, os pais têm um filho trabalhoso, complicado, problemático, rebelde, que não quer saber de Deus. Esses pais precisam de paciência, não para passar a mão pela cabeça do pecado do filho, mas para não se desesperar com ele. E trabalhar através da oração, através do aconselhamento, através da prudência e sabedoria, para tentar resgatar esse filho rebelde, pródigo, que está contra os mandamentos do Senhor. A necessidade de paciência, e devemos então, irmãos, praticar a paciência. Ela tem que ser exercitada. Na primeira epístola a Timóteo, capítulo 6,
versículo 11, ele fala a Timóteo: Tu, porém, ó homem de Deus, foge dessas coisas, ou seja, de tudo aquilo que poderia embaraçar a vida e o ministério de Timóteo. Foge disso. Antes, pelo contrário, segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência, a mansidão. Segue essas virtudes, que você vai se dar bem, e você não vai se envolver com o pecado e com o mundo ao seu redor. Então nós dissemos que a paciência, ela será obtida, conseguida através das tribulações. Na carta aos Romanos, capítulo 5, versículo 3, o apóstolo fala, e não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz paciência, produz perseverança. Uma pessoa perseverante, irmãos, é uma pessoa paciente, que não se desespera, que não desiste facilmente. Tem gente que, por pouco, por nada, está desistindo de tudo. Desistindo de tudo, porque perde a paciência com tudo, com as circunstâncias e com as pessoas. A Bíblia fala que no último dia, os redimidos, eles chegaram lá, entre outras coisas, entre outros motivos, eles chegaram lá por causa da paciência. Apocalipse, capítulo 13, versículo 10, fala-nos: se alguém leva para cativeiro vai, falando sobre os sofrimentos que virão no futuro, acontecerão com muitos servos de Deus. Se alguém matar a espada, será morto, seja necessário que seja morto a espada. Aqui está a perseverança ou paciência e a fidelidade dos santos. Não podemos nos desesperar. No capítulo 14 ainda de Apocalipse, versículo 12. Aqui está a paciência dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Então, irmãos, essa perseverança, né, que é sinônimo de paciência, ela é necessária para nós atingirmos, nós alcançarmos a esperança gloriosa, a esperança proposta por Deus para nós. O capítulo 10 de Hebreus, no verso 37, o escritor fala: porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Todavia o meu justo viverá da fé. Pouco tempo. A gente imagina o seguinte: é pouco tempo desde que Jesus voltou para o céu e disse que voltaria. Até agora ele não voltou, depois de 2000 anos. Olha, ele está falando aqui sobre a ótica da visão de Deus e não da nossa visão. Esse pouco tempo tem a ver com o calendário de Deus, com a agenda de Deus, e não com a nossa agenda. Dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Moisés, irmãos, e Josué, eles que precisaram de muita paciência para lidarem com aquela gente, com aquela multidão. Era uma nação inteira que estava sob o domínio de um homem
É claro que eles tinham seus auxiliares, mas imagine, irmãos, uma nação inteira. A gente vê um presidente da República, ele tem, né, tantos ministros, ele tem tantos secretários, né, assessores espalhados, porque sozinho ele não conseguiria governar. Agora imagine Moisés ou Josué liderando uma nação inteira, assumindo, tomando todas as responsabilidades e os problemas daquele povo. Eles precisavam de perseverança, eles precisavam de paciência para liderarem. Irmãos, Deus não tem prazer nos que se afastam, nos que perdem a paciência, né? Ele não tem prazer nos que desistem. Verso 39 do capítulo 10 de Hebreus: nós, porém, não somos dos que voltam atrás, dos que retrocedem para a perdição. Nós somos, entretanto, da fé. Nós fazemos parte do grupo da fé para a conservação da alma. A fé é o produto que conserva a nossa alma. Já viram aqueles produtos que eles usam, chamam pickles? Eles estão em conserva, um produto que não deixa aquele produto, aquele material estragar. Segredo. E sabe, irmãos, o segredo para que nós não venhamos a perder a nossa confiança em Deus é a nossa fé. E a advertência, para terminar, capítulo 10, versículo 35: não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem grande galardão. Não desista da sua confiança, da sua paciência, porque ela tem grande galardão. Por isso que devemos sempre estar olhando para o nosso alvo, que é Jesus, sem nos desviarmos nem para a direita nem para a esquerda, olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Que Deus nos abençoe. E nós vamos cantar, irmãos, o hino 360, que fala dessa confiança, dessa fé e desse amor que estão fundamentados, que estão firmados no Senhor. E jamais nós vamos perder a nossa confiança nas promessas de Deus. 366, 366. Reconhecido, irmão Nelson, gosta muito desse hino. Quando a gente pede para ele sugerir um hino, o primeiro que ele sugere é o 366, firmeza, né? Confiança nas promessas de Deus. Em nada fora minha fé, senão na graça de Jesus, no sacrifício remidor, no sangue do bom Redentor. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Se não posso a face ver na
é o nosso fundamento, é a nossa base, é a nossa segurança. Os irmãos devem ter assistido aí nos jornais de um prédio que está caindo, porque não fizeram um bom fundamento, e esse prédio, todos os moradores tiveram que sair às pressas para não correrem risco de morte, porque, irmãos, os fundamentos desse edifício, desse condomínio, não foram bem feitos. A fé é o firme fundamento, como fala o escritor aos Hebreus, das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Então, nada vai nos abalar, nada vai nos destruir, porque nós estamos vivendo pela fé. Vamos orar. Nosso Deus, te agradecemos pela tua palavra nesta manhã. Tu conheces os corações dos crentes, daqueles que nos assistiram nesta manhã, tanto da nossa igreja como de outras igrejas. Se algum deles, ó Deus, está passando pelo vale da dúvida, da inconstância, da insegurança, da incerteza, Deus, tem misericórdia desses crentes, não permitas, Pai, que eles venham a sucumbir, venham a se abalar pelos problemas da vida. Segura-os pela mão, sustenta-os com a tua graça, firma-os, ó Deus, na fé, para que eles não venham a se abalar. Toma conta do teu povo, ó Deus, que a esperança evangélica, que as promessas gloriosas de Cristo estejam cada dia firmadas e se renovem cada dia, Senhor, nos corações dos crentes. Prepara-nos para o culto à noite, culto presencial, também estaremos transmitindo, Pai. Prepara os nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, a partir das 19 horas, estaremos aqui para o nosso culto presencial. Se Deus assim nos permitir, se Deus tocar em seu coração, venha se unir a nós, se juntar a nós, para prestarmos um culto que o Senhor, no qual o Senhor seja adorado. Que Deus nos abençoe, que Deus abençoe a todos vocês.